Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com Maíse nos estúdios da Comunhão. E de médium e de louco, todo mundo tem um pouco, que é o título de hoje, né, Leandro, Maíse? Então, vamos ler uma mensagem. O exercício da mediunidade, mesmo quando não ocorram abusos, pode ter inconvenientes por si mesmo. É o que se deduz da leitura do ensinamento seguinte que colhemos em O Livro dos Médiuns. Aspas, casos há em que é prudente e mesmo necessário abster-se ou pelo menos fazer um uso moderado. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium, ao sentir fadiga, deve abster-se. Isso está no Livro dos Médiuns, no item 221. A mesma observação deve ser feita com relação à ideia de que o exercício da mediunidade pode levar a pessoa à loucura. Abre aspas, a mediunidade não produzirá loucura quando esta não existir em princípio. Mas se o princípio existir, o que será fácil de reconhecer pelo estado moral, diz o bom senso que é necessário tomar cuidado em todos os sentidos, porque qualquer causa de abalo pode ser prejudicial. Também está na questão 221 dos livros do médium. Com relação a esse mesmo assunto, ensina-nos Kardec que todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhes fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica no cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. E complementa Kardec. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Forte, né? Bem. Peguei as citações do Livro dos Médiuns e fiz um. Sim. Porque é forte, minha gente. Vai, não entendo nada disso, não, porque eu sou médio louca, então. Mas aí todo mundo tem um pouco, eu também sou, não sei. É verdade. Talvez o meu seja tão pouquinho, seja um pouco grande. Digamos que existem aqueles que se controlam mais e outros menos. É grau 1, 2, 3, né? Alguns já botaram uma cordinha nessa loucura e tá puxando ela, né? É mais ou menos por aí. Bom, de médio e de louco, todo mundo tem um pouco, né? De médio, a gente, porque quando a gente fala loucura, né, a gente normalmente tem a loucura como estado negativo, né? Loucura como a sua incapacidade de ver a realidade, de conviver com ela, e diversos significados que a gente pode utilizar. Mas quando a gente fala médium, né, normalmente a gente pensa médium com o poder, né, que é negócio de ter acesso à espiritualidade, à quinta essenciada, né? A gente começa a pensar em outros planos. E quando vem essa frase, de médio, de louco, todo mundo tem um pouco, e liga os dois, isso pode ser visto de maneira positiva, como de maneira negativa. Até onde está esse limite, Maíse? Até onde está essa linha do positivo e negativo um com o outro? O limite do nosso comprometimento e do nosso equilíbrio. Porque é óbvio que nós tivemos relação em vidas anteriores com a confusão mental das pessoas, que era também a nossa. E muitas vezes é através da mediunidade que somos convidados a reencontrar essas pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, os nossos adversários de ontem, que vêm saber quanto da nossa energia já é positiva e pode beneficiá-los, porque nós temos um compromisso com eles. Então, no fundo, o médium é também uma pessoa altamente comprometida com as almas que sofrem. As suas particularizadas e, claro, o sofrimento em geral. A Comunhão Espírita de Brasília não se tornou o maior centro espírita do mundo à toa. Desde a sua criação, a questão da mediunidade sempre foi uma grande preocupação dos fundadores, trabalhadores e professores dessa casa. Porque, é claro, pessoas de todo lugar acorriam à comunhão, que então começava tão pequenininha, mas já cercada de pessoas que precisavam de ajuda na sua área mediúnica. Havia pessoas que procuravam a comunhão porque, sem explicar como, só davam passagem, digamos assim, só incorporavam almas suicidas. E é um sofrimento tremendo, porque o médium reflete em muitas situações adversas sem querer aquele sofrimento todo das almas suicidas que os procuram. Então, eram coisas seríssimas, eram histórias arrepiantes, porque faltava para todas elas estudo. Então, a comunhão, como toda casa espírita, oferecia o tratamento espiritual, um tratamento seríssimo, era nas noites de quinta-feira. Quinta-feira era uma loucura aqui. E eu me lembro que uma das primeiras tarefas que eu particularmente tive foi chamar ficha na escada.
E, meus amigos, você precisa ter muito jiu-jitsu, muito judô, para encarar as almas sofredoras que subiam aquela escada. Nossa Senhora! Os olhares eram de arrepiar. Sabe, as pessoas chegavam tomadas mesmo. No início da década de 70 do século passado, a coisa era difícil. E quase todos se tornaram trabalhadores. Porque para a mediunidade ostensiva não existe outra possibilidade. Uma vez eu perguntei à minha filha, que é psicóloga clínica, Mariana, eu vejo quem já não está mais na Terra, quem já morreu, desde menina, desde pequena. Como a psicologia me classificaria? Ela, sorridente, como toda filha única, disse, mãe, você é uma simpática esquizofrênica sob controle. Porque, veja, mediunidade já foi, para muita gente ainda é, loucura, esquizofrenia, neurose, uma série de coisas. Mas também há muitos relatos de almas que foram de outras religiões, ou até que não tiveram religião nenhuma, e que uma vez convidadas a dar o seu depoimento depois da morte física, dizem, poxa, como eu estava enganado. Eu rotulava tudo como loucura, como sandice, como imaginação, e hoje, deste outro lado da vida, eu vejo que mediunidade também era porta de serviço, de oportunidade, de renovação. Talvez seja o nosso último recurso. Fomos convidados tantas vezes ao amor, recusamos, então surge esse processo, que é um processo de você permitir que as almas que sofrem possam utilizar o seu corpo por um instante. E vocês pensam que não existe o homem que morre e continua machão do lado de lá? Quantas vezes em grupo de desobsessão o espírito de um homem, de uma pessoa que tinha sido um homem na Terra, usava uma médium mulher para se comunicar, e a primeira coisa que ele dizia é, que absurdo, eu estou usando o corpo de uma mulher para falar. E aí ele caía na realidade dele. Ele não estava mais no corpo dele, porque ele estava usando o corpo de uma mulher que ele desprezava para simplesmente falar da sua mágoa, da sua tristeza após a morte. Só uma aspa. Então, se um homem for metido a valentão, abusivo, tudo, se a gente vestir ele de mulher, ele cai. Então, não é? Eu acho que ele não permitiria, porque o choque seria grande demais. Força. Há homens ainda extremamente difíceis no seu temperamento, na sua emoção, na Terra. Nem todos são fofinhos como Leandro. Mas não duvidem de que um dia isso tudo vai passar. Porque existem qualidades de sensibilidade que são rotuladas para a mulher, que o homem precisa muito ter também. E acredito que as novas gerações já têm esse ponderar, né? A mulher gosta de um homem sensível, de um homem educado, de um homem gentil. Mas há muitos anos atrás, eu me lembro que uma menina de 17 anos disse para mim assim, Maíse, tem uma pergunta para você. Eu diga. Eu era pouco mais velha que ela. O meu novo namorado abre a porta do carro para eu entrar. Eu tô morrendo de medo. Eu falei, por quê? Eu acho que ele é gay. Olha só que loucura. Eu me lembro que eu falei tanta coisa para ela, porque eu falei, como que você encontra um homem minimamente educado e imagina que a orientação sexual dele é diversa porque ele abriu a porta para você? Então, isso existia na sala mediúnica, por incrível que pareça. Homens que tinham sido até cruéis no seu relacionamento amoroso e que se viam ali humilhados, porque, através do mecanismo da mediunidade, eles estavam usando a boca de uma mulher para se comunicar. Por incrível que pareça, eu vi isso muitas vezes. Então, como é que a gente tem que se corrigir? Como é que a gente tem toda uma vida num corpo de carne para adiantar ao máximo o nosso lado, se nós podemos dizer assim, antes de nós retornarmos à verdadeira vida? Tem que ter cuidado com as horas também de ócio, porque a gente está aqui para trabalhar. Não é verdade. Né? A cabeça desocupada muitas vezes nos traz pensamentos que claramente nós percebemos que não são nossos, né, Leandro? Mas mesmo assim nós nos deixamos levar por eles. Nos deixamos seduzir por eles. E aí complica. Tem um amigo que pergunta assim, Maíse, minha mediunidade sempre foi uma pedra no meu sapato. Já estudei, leio sobre a doutrina, pratico caridade, mas não tem jeito.
Vivo com interferência, dores de cabeça, nervosismo. Tem saída? Serei mesmo obrigado a trabalhar essa faculdade? Não dá para canalizar de outra forma? Nossa, tem... Ô, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Sabe nada inocente. Começa com esse rapaz. Mas, meu amigo, mediunidade, um dia a gente vai compreender, né, nos livros de André Luiz tem isso muito também. Nos Domínios da Mediunidade ele já começa dizendo isso. Tem uma palestra lá que é muito linda, que em suma ele fala: mediunidade é um novo caminho para se amar. E um dia a gente vai conseguir compreender isso, vai conseguir entender que conseguir amar às vezes até quem você não está vendo fisicamente, até quem você não abraça, ter um carinho, ter uma indulgência com esse ser, conversar com ele, demonstrar como pode agir, ser o exemplo. Eu acho que o melhor jeito de você canalizar não precisa necessariamente trabalhar mediunicamente, como você está imaginando, mas praticar a caridade. Se voluntariar, se colocar em trabalho, como nós citamos aqui, trabalhar, fazer o bem, descobrir como você pode ser um instrumento do bem, do melhor, fazer o seu melhor hoje, aqui e agora, praticar incessantemente a melhor pessoa que você pode ser. Isso sim é difícil, isso sim é complicado, porque, como a gente sabe, a mediunidade nos abre. E quando a gente tem algum pensamento difícil, a gente está numa situação complicada, e como você tem uma sensibilidade maior, essa situação complicada onde você está, os seus pensamentos vão baixar a frequência, eles vão diminuir, você vai ver aquilo de maneira negativa, vai ficar com dificuldade para compreender. Essa sua incompreensão vai te colocar numa cadeia de frequências com os irmãos que também têm esse pensamento, momentaneamente. E aí você vai se pegar então numa situação onde você não tem mais que acalmar somente a sua dificuldade de entendimento. Você tem que acalmar a dificuldade de entendimento de mais 15. E agora surge um problema. Se eu estava com dificuldade de acalmar o meu pensamento, como eu vou acalmar 15 que surgem na minha cabeça agora? Tanto que quando você está num momento assim, você vê que tem pensamentos que não são seus. Pô, não estava nem pensando sobre isso, mas veio, né? Já que veio, é porque tem que ser assim. E você vai afinizando. Aí a gente tem que compreender que praticar o bem não é calar e começar a pensar e começar a orar. Às vezes pode ser você ter um Pai Nosso para acalmar esses pensamentos e para tentar afastá-los, que é uma oração linda e que normalmente a gente usa ela maquinalmente, né? A gente faz maquinal o Pai Nosso. Mas que a gente possa conversar com o sentimento, né? Já que veio aquela raiva, mas por que essa raiva? Não precisa ser assim. Conversar mesmo, sabe? Pensar, colocar pontos, dizer. Vai parecer loucura, de médio, louco, todo mundo. Vai parecer loucura porque você está conversando com você mesmo em voz alta e não tem ninguém conversando, é você com você. Mas fala, tenta explicar, tenta colocar os pingos nos is para esses pensamentos, tenta trazer uma solução positiva. Porque se você não fizer isso, você vai continuar quanto tempo com aquele pensamento dentro de você? Então talvez você não precisa trabalhar a mediunidade do jeito que você está fazendo. Você achando que você vai fazer ou vai ter que fazer, se você não quer fazer e não gosta, né, de fazer. Mas você pode muito bem sempre tentar buscar leituras boas, trabalhos bons, que você possa se doar ao próximo, que você possa sair às vezes. E é lindo quando a gente sai da nossa vida e vai até a vida do próximo, né? Esquece um pouquinho da gente e estende a mão para o outro, sem esperar nada em troca. Porque aí é o grande princípio que o nosso Mestre Jesus nos dava, né? Trabalhar a humildade, né? Que é tão difícil para a gente, é uma virtude muito complexa. A gente acha que ela é o oposto do orgulho. Na verdade, o oposto do orgulho é a modéstia. Humildade não é isso. Humildade é a nossa intenção, né? Por que a gente faz essas coisas, né? Por que a gente está ali? Por que eu estou no meu trabalho? Por que eu estou... Então, tenta compreender isso. Eu acho que é uma grande chave. Pelo menos eu acredito nisso, mas quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, ou trabalhar de um jeito, ou agir de uma forma que, para mim, eu não tenho capacidade ainda, eu não me consigo ver naquela situação, eu tento buscar uma outra que também produza o bem, que também seja algo positivo. De um jeito ou outro, meu amigo, se você botar positividade numa balança, ela vai vibrar legal. Você vai ficar bem, vai ficar feliz. Com certeza. Sem falar que todos os homens e mulheres que mudaram a história do mundo eram médiums. Estavam a serviço dessas forças, algumas negativas, outras positivas. E a mediunidade é sagrada, por quê? Porque ela nos transforma em pessoas melhores. É isso que ela deve fazer. Se nós formos inteligentes, ela fará. E principalmente também é canal de luz para tantas almas iluminadas que nos abençoam, que nos protegem. Meu Deus, a mediunidade de Chico Xavier. O que são, meu Deus, aqueles 412 livros que ele deixou? Aquilo ali, nem várias encarnações vão ser suficientes para nós penetrarmos na beleza. Mas a vida dele foi bela também.
A vida dele foi. Por isso ele é um médium ímpar. Porque existem montes de médiuns. Todos nós somos. Basta estar dentro de um corpo de carne. Mas aquele que dá a sua vida para o bem dos outros, aí é que é o negócio. Se não for nessa vida, vamos tentar em outra. E mediunidade, de repente, não será o nosso instrumento, mas sim simplesmente amar. E aí não precisaremos da mediunidade, porque estaremos agindo no mundo como médiuns de Jesus, em toda parte. Uma coisa interessante que o Leandro falou, e ele já havia me falado sobre isso e deu um start, é você conversar com as emoções. Eu nunca tinha pensado nisso. Tipo assim, eu vou pensar, isso não vai dar certo não, eu não tenho capacidade para isso. Aí eu tenho, quando vem esse pensamento, eu entendo assim, né, que eu converso, mas por que eu não tenho capacidade para isso? Afinal, eu tenho tantos anos, eu tenho saúde, aí eu começo a replicar com minha emoção, não é isso? Aí tira aquela coisa negativa de, eu não consigo, eu não vou, não presto, não é isso? Então vamos conversar com as nossas emoções. Pessoal, tenho tanta intuição e sensibilidade que me chamam de bruxa. Às vezes levo na brincadeira, mas muitas ocasiões eu fico constrangida com esse poder. Como controlar isso? Já tive episódios de depressão e acho que tem a ver com mediunidade. Com certeza, né, Leandro? A depressão é uma companheira de quem tem mediunidade e, claro, mescla suas emoções e suas energias com tudo que está em volta. As bruxas de Salem nada mais eram do que médiums e foram todas para a fogueira. Felizmente isso passou. Mas, claro que, veja, você tem que cuidar dessa tristeza que leva você a ficar deprimida. E saber também que a nossa mediunidade não funciona o tempo inteiro, senão nós enlouqueceríamos. Não teríamos uma vida normal. Então, disciplina, sabe? Não dizer aos outros o que o outro não quer saber, não te perguntou. Não é? Olha, você não imagina quantas vezes na orientação dessa casa, desde garota, as pessoas vinham para se orientar e os espíritos mostravam determinada coisa, eu ia abrir a boca para falar para a pessoa e o espírito fazia assim. Eu ficava morta de frustração. Porque eu queria. Eu achava que aquela informação a pessoa tinha que saber. Aprendi com o tempo que tudo tem a sua hora, o seu lugar. Sabe? Quantas pessoas receberam orientações maravilhosas da comunhão, por exemplo, e não deram a mínima. Porque o interesse era outro. Queria simplesmente sair daquilo, sair do desequilíbrio, sair daquelas sensações. E depois trabalho? Não. Por isso, milhões de pessoas procuram as religiões. Mas aquelas que realmente ficam são as que se dispõem ao trabalho. Aliás, Dr. Bezerra de Menezes dizia, através de Chico Xavier, mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Eu não conheço outra frase que resuma melhor. Então, fique quieta quando você perceber alguma coisa, mas pense, o que vai adiantar a pessoa saber daquilo? Às vezes a gente se expõe demais e com o tempo aprendemos que isso não é bom. Sabe? Do que não saibas, não digas, dizia Emmanuel através de Chico Xavier. Então, cuidado com a nossa imaginação também, sabe? Com a nossa mediunidade mesclada às vezes das nossas próprias emoções. Sabe? Se a pessoa realmente precisar de ajuda, haverá muitas formas de ajudar, que não através da sua mediunidade. Isso vai preservar um pouco você e vai principalmente te apontar um futuro que, claro, com a mediunidade que você tem, será sempre de estudo, sempre de vigilância, sempre de disciplina, sempre de trabalho. Portas adentro de uma casa espírita ou mesmo fora. Mas é preciso cuidado com o trabalho fora. Não se atende em casa. Não se faz trabalho mediúnico na nossa casa, sabe? Começou como um encontro, agora tem um espírito que apareceu, que é o mentor do grupo que nós fundamos. Gente, eu passaria horas aqui falando de experiências mal-sucedidas, de pessoas que eu conheci com essa ilusão de que o ambiente da nossa casa é o melhor ambiente para a manifestação da mediunidade. Surgiu a manifestação da mediunidade na sua casa, vá à casa espírita. Sabe? Não tem essa de, eu psicografei no evangelho lá de casa uma mensagem do meu tio que morreu. Corra para a casa espírita.
que será sempre o lugar onde você vai poder psicografar, incorporar, chorar, rir, com a sua mediunidade, sempre se iluminando cada vez mais. Maíse, a bipolaridade e a esquizofrenia têm relação com mediunidade ou podemos desenvolver tais males por sermos médiuns? Leandro, essa foi boa, hein? Ai. O pessoal tá ficando muito... Né? Tá ficando muito pontual com essas perguntas, tá ficando bem incisivo. Né? Assim, bem... Bom, a Maísa até já conversou aqui, falou, né? Sobre a esquizofrenia, que é uma das acusações que fazem pra gente. Porque todo mundo é meio bipolar, né? Um dia a pessoa tá de bom humor, mas não de oi. Não, nem todo mundo é bipolar, não. As pessoas que são bipolares são horríveis, no sentido da caridade, eu tô dizendo, mas não são fáceis de convivência. A gente tem que entender que realmente a mediunidade, se você tem ela muito aguçada no seu ser, né? Se ela esse acesso à espiritualidade, esse canal de comunicação é muito apurado em você, é muito fácil essa conexão, realmente se você não tiver um autocontrole, isso vai trazer grandes prejuízos, porque diversos irmãos, eu gosto de muito, acho que é muito meu também, de imaginar as coisas, né? Imagine que eu estivesse no mundo espiritual em sofrimento. Eu estou em sofrimento. Estou no mundo espiritual, não entendo o que está acontecendo, tem um problema comigo. Eu quero ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Eu não tô entendendo o que está acontecendo. E eu começo a buscar ajuda e perguntar e tentar falar com aqueles que cruzam o meu caminho e nada tenho acesso, ninguém presta atenção em mim, ninguém conversa comigo, ninguém afiniza com a minha dor. De repente, eu consigo fazer que alguém preste atenção em mim. Opa, alguém mudou o jeito, olha. Ele está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que ele está até prestando atenção nas coisas que eu estou dizendo para ele. Vou me agarrar, eu preciso de ajuda. Ele é minha âncora de salvação. Porque eu já tentei com 500 e nada aconteceu. Eu preciso de ajuda. Então, quando a gente tenta dizer que mediunidade é um caminho para o amor, porque amar é se relacionar. Né? Quanto maior a capacidade de se relacionar, maior amor a gente vai ter no coração. Né? Amor, esse sentido de que você é importante para alguém, que você fez a diferença, que você conseguiu participar da vida da pessoa, ter liberdade com o outro é algo grandioso. E essa liberdade criada no mundo espiritual, você imagina com quanta luz você não pode ser para aquele irmão que pediu ajuda. Aí a grande questão é, mas qual é essa ajuda que a pessoa vai dar? Agora vamos inverter o polo, né? Eu sou a pessoa que ele conseguiu falar, ele conseguiu se afinizar, a ponte foi ligada, né? E agora eu estou com os pensamentos dele em mim, são pensamentos que eu estava com um probleminha, mas começou a mesclar junto comigo. E agora o que eu faço? Porque eu não sei se é minha mediunidade, se sou eu, não sei o que está acontecendo, estou me sentindo mal, começa a transpirar, eu começo a ter... O que eu faço? Aí eu só lembro do Mestre Jesus, né? Seja o exemplo, seja o amor, seja a paz. Converse com o pensamento, tenha atitudes positivas no seu dia. E se eu não consigo ter essa percepção que eu tenho que dar o melhor de mim, não importa a situação, eu acabo me ligando com esses problemas tão grande que eu começo a achar que eu sou esses problemas, que eu começo a agir de maneira totalmente controversa ao que a situação está ali. Eu estou numa situação pacífica, de repente começo a gritar com a pessoa, de repente começo a tratar mal, e a pessoa a gente chama bipolaridade, né? A pessoa está de um jeito, depois está de outro, e ela acha que é dela, é meu, né? É seu porque tem afinidade, né? O pensamento estava interligando com você. Mas não é só você. A gente tem que ter essa na cabeça. Não sou só eu. Né? Tem outros irmãos precisando de ajuda. E aí quando eles vão para uma casa espírita e conseguem ser tratados, as pessoas normalmente, como a Maísa já colocou aqui, mudam. Mudam porque tiram do peso das costas essas várias conexões. Mas ela só muda de verdade quando ela muda de atitude. E aí tem aquele livro, né? Renovando Atitudes. Quando ela renova a atitude dela. Porque se ela continuar cometendo os mesmos pensamentos, os mesmos erros, ela vai continuar sendo boa ambulância, né? Vai virar uma ambulância. Vai afinar. Ela passa mal, traz, resolve. Ela passa mal de novo, traz, resolve. Passa mal de novo. Mas até quando você vai conseguir ficar nesse passa mal de novo e traz? Passa mal de novo e traz. Você poderia, no momento que tivesse daquele, se estiver em equilíbrio, é um exemplo, tem vários outros, fazer uma oração de encaminhamento, pedindo ajuda para o mentor da sua casa espírita que você frequenta, da igreja, pedindo ajuda a um santo, pedindo ajuda a qualquer um que você conheça, que seja um exemplo de amor e carinho. Às vezes pode até ser aquela pessoa encarnada que você conhece como exemplo de uma pessoa com um bom caráter, uma pessoa que ajuda, que sempre estende a mão. Peça ajuda. Mais uma vez, peça ajuda.
pedir ajuda é importante. E aí a gente tem que entender, né, que realmente mediunidade, se você não souber trabalhar com ela, vai te levar a essas doenças mentais, a loucura que a gente está citando aqui. Mas até onde isso pode ser trabalhado por mim e transformar em amor? Até onde isso não é culpa minha? Porque a gente gosta muito de jogar a culpa no outro, né? Então, a culpa não. A culpa é porque eu tenho problemas mediúnicos. Se eu não tivesse problema mediúnico, eu estava tranquilo. Esse negócio, eu tenho que resolver essa minha mediunidade logo, porque eu não aguento mais isso. Quando eu resolver isso, minha vida vai ser outra. Meu irmão, você está com essa mediunidade exatamente porque por coisas que você tenha feito em outra vida ou atitudes que você tenha escolhido, e ela provavelmente existe em você hoje para que você se renove mais rápido. Porque se ela sumir, talvez você cometa os mesmos erros do passado e você pediu implorando essa ajuda. Implorando. Quase todos nós pedimos essa ajuda, implorando. Então, eu gosto de pensar assim, né, mas eu acho que... E o que não impede que a pessoa procure também o tratamento com psicólogo, com psiquiatra. O Dr. Bezerra de Menezes é o primeiro a dizer que há momentos em que Tico e Teco não se entendem na nossa cabeça. Ele não fala Tico e Teco, sou eu que estou falando. Mas que há um momento em que nós precisamos, quantos de nós, de uma medicação, ainda que temporária, se Deus quiser, sempre temporária, para nos conectarmos, sabe? É uma coisa física, não é simplesmente emocional, espiritual. E é claro, todo esquizofrênico de hoje foi alguém que bagunçou a cabeça de um monte de gente. E no dia em que psicologia e psiquiatria entenderem que o lado espiritual é importante, haverá cura para praticamente todo mundo. Porque aí estará a relação do nosso corpo, do nosso espírito, com todas as energias que nos cercam. Homem, conhece-te a ti mesmo. Sócrates não disse isso há tanto tempo atrás, por acaso. Porque quanto mais conhecemos as nossas emoções, menos nos deixamos levar. Ah, eu estou tão obsediado. Parte da responsabilidade é sempre sua. Porque, sabe, você não sabe lidar com as suas emoções e as suas emoções estão sendo manipuladas por quem sabe manipular. Seja encarnado ou desencarnado. Quanto mais domínio e autodomínio nós tivermos, mas tudo que nos acontecer será lição para nós, mas não nos desequilibrará, não nos enlouquecerá, não fará a gente sair correndo pela rua, sabe? E tenhamos certeza de que todos nós temos um termômetro dentro de nós. Nós sabemos quando começamos a ter determinadas atitudes que não são nossas. Por isso André Luiz dizia, sinal vermelho, quando você começar a ter atitudes, palavras rudes, grosserias, que não são da sua alma, do seu temperamento, da educação que você recebeu. Olho vivo. Porque aí entram as influências que muitas vezes têm o objetivo só de nos tornar infelizes, solitários e até de nos fazer cair no ridículo face às pessoas que amamos. Então, por isso, mediunidade bem cuidada, estudada, é sempre porta de luz, principalmente para nós, os médiuns. Ninguém me diga, fulano tinha uma mediunidade, então é sinal de que se fulano exerceu essa mediunidade enorme que ele tinha, para o bem, ele era uma pessoa equilibrada, positiva. Ninguém deixa de ter provas, de passar por sofrimento, de chorar. Mas é preciso uma certa disciplina de vida para que o mundo espiritual positivo te use. E se você não tiver, quem vai te usar, tenha você consciência disso ou não, é o mundo espiritual inferior, que ainda não tem luz, mas que tem muita inteligência. E que, portanto, nos manipula muitas vezes como se nós fôssemos bonecos na mão deles. E o mundo está tão difícil de tempos para cá. As energias são tão complicadas que se você, em questão de minutos, entrar num diapasão mental difícil, para sair dele demora muito. Então, cuidado com as nossas conversas, com as amizades que nós temos, sabe? Só vou escolher um amigo que seja espírita ou que seja católico. Não é nada disso. Mas cuidado com os corações pelos quais nós nos sentimos atraídos. Porque muitas vezes não são pessoas que vão nos acrescentar absolutamente nada. Muito pelo contrário. Vão tentar tirar de nós a paz de espírito que com muito custo nós conseguimos criar para nós. Então,
orai e vigiai nunca foi tão importante como nos dias que correm. E Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Mas orai e vigiai hoje devia ser a nossa carteirinha de identificação. Vamos escolher o próximo? Vamos. Nós temos cuidando de si e dos outros, balança, mas não cai, e renúncia. Todos bacanas. Mas vamos ficar com cuidando de si e dos outros. Esse cuidando de si e dos outros dá uma brecha, então, para a gente pode trazer um convidado especialista e a gente podia chamar a Mariana. Sem dúvida. Sua filha, que é psicóloga, Sem e ela dúvida. vai falar dessa relação de cuidado, né? Sem dúvida. Eu acho legal, porque eu não sei cuidar de mim nem dos outros assim, não, tá? Para discutir. Vamos sim, vamos fazer isso então. Então, vamos convidar Mariana Braga, para ver se ela vem no próximo programa, para a gente conversar sobre o cuidado de si mesmo e do outro, tá bom? Dê o like, compartilhe, mande e-mail e muito obrigada. A gente já está com quase 1 milhão de acessos neste projeto. Ela fica eufórica com isso, gente. Multipliquem isso, vamos chegar a 1 milhão rápido, antes que ela tenha um troço. E na hora de namorado, 1 milhão não. Até lá. Até lá. Você acabou de assistir ao programa Conversando com Maíse, um bate-papo descontraído sobre questões espirituais e emocionais de cada um de nós. Envie sua pergunta ou sugestão para maise.radio@gmail.com.